Graça e paz, irmãos. Seja muito bem-vindo. Louvo a Deus mais uma vez pela sua presença aqui, assistindo ao nosso conteúdo das aulas, da Escola Bíblica Dominical. Agradeço pela sua presença. Hoje a aula aborda o seguinte tema: os dons do Espírito Santo. É a aula de número 12. Se você tem acompanhado no nosso canal, tem uma playlist chamada EBD, aulas da Escola Bíblica Dominical, com todas as aulas que foram gravadas até então. Hoje é a aula 12, a última aula nós falamos sobre o Espírito Santo e a santificação, um tema importantíssimo para edificar a sua vida. Se você não assistiu ainda, não perca tempo, assista, vai ser bom, vai edificar a sua vida, certamente sua casa, também você pode compartilhar com a sua família, com seus amigos, e aí todos serem abençoados, porque o objetivo do nosso canal é esse, é abençoar e compartilhar a palavra de Deus e o ensino que é dado e que é revelado pelo próprio Deus. Amém? Os dons do Espírito Santo. Nós vamos ler um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos do 1 ao 14. Portanto, é um texto mais longo, porque a gente vai ler ele de uma vez, porque ele será esmiuçado ao longo da lição, para a gente não ficar lendo repetidas vezes o mesmo texto. Então vamos ler aqui no início uma só vez, e aí você precisando mais uma vez ler mais para frente, você já vai estar com a sua Bíblia aberta. Então 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 14. Assim diz a palavra: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é só um só membro, mas muitos. Amém? Esse é o nosso texto chave. Nele estão inclusos o texto básico, o texto áureo e o devocional. Ou seja, todo o conteúdo que a nossa revista traz para essa aula está contido neste texto. 1 aos Coríntios 12, do 1 ao 14. Em 1 Coríntios 12, 1, Paulo diz que não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Nós lemos o seguinte: quero que vos saibam a verdade. Quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Sobre os dons espirituais, hoje nós temos três correntes, ou seja, três linhas de pensamento, três formas de pensamento que são muitas vezes divergentes. Primeira linha de pensamento: os que ignoram completamente os dons. Essas pessoas afirmam que são realidades que ficaram no passado, os dons, realidades que ficaram no passado. Essa corrente prefere ignorar a realidade dessa bênção do Senhor. Ou seja, tem pessoas que não acreditam que os dons do Espírito Santo podem ser distribuídos pelo Espírito Santo nos dias de hoje.
existe uma segunda leva de pessoas, que são os que levam ao extremo essa realidade. Exageram em tudo, nas línguas, nas profecias, nas revelações, nas curas. Tudo é baseado no que as profecias revelam sobre o casamento, soluções de problemas com marido e filhos, ganhar uma casa para morar, ter um bom emprego, um carro novo. Já se vê que é exagero e não se encaixa na verdade. E há uma terceira linha de pensamento, né? Uma terceira corrente, que são os moderados. E aí a gente deve se enquadrar nessa linha de pensamento a respeito da palavra. São os que veem a obra do Espírito Santo como realidade para hoje. Creem que os dons devem ser praticados conforme a Bíblia ordena, para edificação, consolação e exortação. Promovem o crescimento da igreja, que é o corpo de Cristo. Os 9 dons alinhados em 1 Coríntios 12 devem ser mais do que praticados, devem ser vividos e devem ser desenvolvidos na baliza do amor, como lemos em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é um capítulo que fala muito sobre o amor. A gente não vai abordar esse capítulo hoje, mas ele é um complemento, então se você quiser ler, né, para entender melhor, fique à vontade, vai ser abençoador para a sua vida. Primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: existem dons naturais, ok? Estamos estudando, título da nossa lição, mais uma vez, os dons do Espírito Santo, e o primeiro tópico diz que existem também os dons naturais. Dons naturais são aqueles que nascem com a pessoa que os possui. Por exemplo, existe o dom da palavra, da oratória, como, por exemplo, o grande Rui Barbosa, né, brasileiro, que foi um grande advogado, um grande diplomata e exerceu outras funções. Ele tinha esse dom da palavra, da oratória. Existe o dom para a música, como, por exemplo, os músicos famosos Bach, Beethoven e Mozart, pessoas que nasceram com esse dom, com um talento extraordinário. O dom para falar línguas. Há pessoas que falam 8 idiomas. João Paulo II, por exemplo, era uma pessoa que aprendia, tinha capacidade de aprender um novo idioma a cada 3 meses. Paulo disse: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Em 1 Coríntios 14, 18, ele traz esse conteúdo. Então, até o falar muitos idiomas é um dom que nasce com o ser humano, com pessoas específicas. O dom para escrever, também apresentado na figura de Rui Barbosa, Machado de Assis, também um influente escritor, né, que nós temos conhecimento da literatura brasileira. Dom do canto, por exemplo, o tenor Luciano Pavarotti, italiano, nasceu com o dom do canto. E o dom para pintar e esculpir, como o brasileiro Aleijadinho, Michelangelo ou Leonardo da Vinci. Então aqui são dons naturais, que nascem com as pessoas. Todos nós temos dons específicos, já nascemos com ele. Precisamos exercer, precisamos conhecer melhor, né, a nossa aptidão e aquilo que nós fazemos com uma melhor qualidade do que outras pessoas, porque é assim, uns têm dom para o canto, uns têm dom para pintar, uns têm dom para escrever, uns têm dom para falar e inúmeros outros dons, né, que nascem conosco. Mas o que nós devemos saber sobre dons espirituais? Segundo tópico. Os dons do Espírito são verdadeiros presentes de Deus. Os dons espirituais não nascem com a pessoa, mas são concedidos pelo Espírito de Deus, ou seja, bem diferente, né? Enquanto os dons naturais, né, como o nome já diz, é natural do ser humano, os dons espirituais não nascem com a pessoa, mas são dados, são distribuídos, né, e concedidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Há uma diferença entre fruto e dom. A Bíblia fala muito sobre fruto, a Bíblia fala muito sobre dom. São coisas diferentes. Uma coisa é o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Vamos ler o que diz a palavra? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são características oriundas do fruto do Espírito.
uma questão importante é que não são os frutos do Espírito. A Bíblia diz que é o fruto do Espírito. Muitas pessoas dizem a respeito dos frutos, né? Quando a Bíblia diz o fruto no singular. Mas é um fruto com várias características, como nós lemos na palavra. Então podemos entender que o fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina. Uma fruta, mas com inúmeros gomos. E aí os gomos são essas características apresentadas, né? Amor, temperança, fé. Então esse é o fruto do Espírito. E outra coisa são os dons espirituais apresentados em 1 Coríntios 12, nosso texto lido lá no começo da nossa lição. Fruto, o Espírito vai produzindo no coração do regenerado. Deve ser natural e espontâneo. Planta-se uma semente de manga, inevitavelmente deverá produzir manga. Plantada numa terra fraca, produzirá manguinhas, mas produzirá. O que é realmente crente deve evidenciar a sua vida como um fruto, pelo menos um, mencionado em Gálatas 5:22. O dom do Espírito é um presente de Deus, como se fora uma árvore onde o Senhor pendura sabedoria, conhecimento, discernimento, profecia, cura, línguas e etc. Deus concede essa dádiva, ou essas dádivas, a quem quer como lhe apraz, ou seja, depende de Deus. O fruto do Espírito, né, essas características de Gálatas 5:22, a gente pode entender como o caráter do próprio Senhor Jesus. Todas essas qualidades, essas características são presentes na vida de Cristo e ele deixou isso claro na sua vinda, né, à Terra, como homem viveu e exerceu todas essas qualidades. Então o nosso caráter deve se aproximar ao caráter de Cristo. Por isso somos chamados cristãos. Porque Cristo ama, nós amamos. Porque Cristo tem paz, nós precisamos ter paz. Porque Cristo exerce benignidade, bondade, né, alegria, nós precisamos ter essas características em nós. Fé, mansidão e temperança de igual modo. Então a gente precisa, né, estarmos com a nossa vida agindo dessa forma, buscando cada dia mais nos parecermos com Cristo, não só em palavras, mas em atitudes. Em contrapartida, os dons, né, do Espírito, Deus derrama sobre as vidas, sobre as almas, sobre as pessoas, como quer, porque Ele é soberano, né, e ordena da maneira como acha melhor, sempre visando um fim proveitoso. Fonte geradora. A fonte é o Espírito. Vem diretamente do Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, como nós lemos, vamos pensar alguns versículos. A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Portanto, a fonte é o próprio Espírito. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios 12, versículo 8. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, como diz o versículo 9. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, como diz o versículo 11. O dom do discernimento opera para revelar a fonte, porque é possível ser que o diabo, querendo enganar, né, também opere, vamos dizer assim, maravilhas. A própria palavra diz isso. 2 Coríntios 11:14 diz o seguinte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, é necessário que haja o dom do discernimento, dado pelo próprio Espírito Santo, para que possamos entender se a fonte é o próprio Espírito, se a fonte, né, é Satanás, de uma maneira ardilosa, querendo enganar, ou se a fonte é a manifestação da carne, ou seja, alguém dele mesmo tentando falar ou passar uma informação como se fosse da parte de Deus. É pelo dom do discernimento que se entende, que se discerne essas coisas. A fonte deve ser o Espírito Santo, mas ela pode ser vinda de Satanás ou da carne do próprio homem. Então, é preciso escolher sempre e estar entendendo isto, que a fonte precisa ser vinda do Espírito Santo de Deus. E quem pode operar? Alguns intérpretes da Bíblia admitem que os dons do Espírito Santo podem operar num crente que não foi batizado no Espírito. Algumas pessoas acreditam nisso.
Os dons do Espírito podem ser operados na vida de uma pessoa não batizada no Espírito Santo. Discordo. Só podem se manifestar no transbordar da taça, isto é, na vida do regenerado, cheio do Espírito Santo. Amém? Então esse foi o nosso segundo tópico. Terceiro tópico aborda o seguinte: como se dividem os dons? Alinharemos os dons espirituais de 1 Coríntios 12, nosso texto principal, em 3 grupos. Dons de sabedoria são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então vamos enquadrar esses 3 dons numa categoria chamada sabedoria. Categoria dons de poder, milagres, dons de curar. Então esses dois dons, né, de milagres e os dons de curar, enquadramos na categoria dons de poder. E existe também os dons de expressão vocal, que são profecia, línguas e interpretação de línguas. Então aqui a gente faz essa separação apenas para juntar, né, os que são mais parecidos na forma em que eles agem e atuam na vida, né, do crente. Dons de sabedoria, dons de poder, dons de expressão vocal, mas todos são dons, né, vindos do Espírito Santo de Deus, feitos para abençoar, para enriquecer e edificar, né, a vida do cristão e também a igreja, o corpo de Cristo. Mais uma vez, né, o que Deus dá, o que o Espírito Santo de Deus distribui, é visando um fim proveitoso. Outros dons alinhados na palavra de Deus. Existem também os dons de ministério, por exemplo, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11 diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Existem também dons de ministração, como por exemplo, socorrer, exortar e repartir, né? Por exemplo, o dom de socorrer. 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Falamos também em exortar e repartir. Romanos 12, 8 diz o seguinte: ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então existem outros dons, né, alinhados à palavra de Deus e que não estão no primeiro texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 12. Ou seja, lá não tem os dons exclusivos. Mas tem uma boa lista de dons e existem outros, né, distribuídos aí pela leitura do Novo Testamento. A finalidade dos dons encontra-se alinhada em Efésios 4, 12 ao 16 e 1 Coríntios 12, do 12 ao 17. Então você pode estar lendo, guarda esses versículos com você, né, esses textos, e leia na sua casa, fica como dever de casa. Efésios 4, do 12 ao 16, 1 Coríntios 12, do 12 ao 17, né? Esses dons, segunda categoria de dons que nós citamos aqui, que não se encontram no texto original de 1 Coríntios 12, né, alinham-se nesses outros dois textos, desses dois capítulos que a gente separou em Efésios e também em 1 Coríntios. Os diferentes ministérios são operados pela Trindade. Os dons espirituais são operados pelo Espírito Santo, como lemos em 1 Coríntios 12, 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor Jesus opera na diversidade de serviços. 1 Coríntios 12, 5. Já lemos esse texto. E Deus, o Pai, opera na diversidade das realizações. 1 Coríntios 12, 6. Nós também já lemos, então pode fazer a leitura na sua casa. Os dons são uma realidade para hoje. Lembra mais no começo que a gente disse que existe uma linha de pensamento que muitas pessoas seguem,
de que os dons são uma realidade do passado, mas que não são presentes hoje em dia, muita gente pensa assim, mas não é o que a Bíblia diz. É necessário acreditar que os dons do Espírito, que foram uma realidade nas épocas passadas, como a leitura bíblica nos deixa claro, também são uma realidade para os dias de hoje. Os que divergem argumentam com 1 Coríntios 13:8. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O problema é o que é perfeito. 1 Coríntios 13:10. Ainda não veio. Ou seja, esse texto, embora esteja falando a época em que foi escrito sobre um tempo futuro, esse tempo ainda não chegou. Isto deixa lugar para os dons de hoje. Enquanto esperamos o que é perfeito, como diz a leitura do texto, nós vamos profetizando, falando em línguas e curando. Os verbos que indicam o desaparecimento da profecia, o cessar de línguas e o passar da ciência aparecem no futuro, indicando que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Logo, os dons são realidade para hoje. Então, muitas pessoas pegam o texto de 1 Coríntios 13:8 para justificar de que os dons não são uma realidade, né, dos dias atuais, e dizendo que quando vir o que é perfeito, essas coisas não seriam mais executadas, efetuadas, mas o que é perfeito ainda não chegou. Por isso nós prosseguimos, né, profetizando, curando, falando em línguas. Os dons são uma realidade para a igreja nos dias atuais. Nosso quarto e último tópico: cuidados na prática dos dons. Os dons são do Espírito Santo, portanto, vêm de Deus. As imitações da carne ou manifestações do diabo são prejudiciais ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, no culto, no corpo da igreja, né, não só no culto quando se diz em relação a estar na igreja em determinado horário marcado para o seu culto, mas o tempo todo na vida do cristão, a manifestação deve ser do Espírito Santo de Deus, como nós já falamos, sobre a fonte. Qual é a fonte, né, de onde vem o poder? É o Espírito Santo de Deus? É Satanás? Ou é o próprio coração do homem? Deve ser o Espírito Santo de Deus. Por isso, mais uma vez, é importante e necessário o dom e o discernimento de espíritos. Os dons têm um fim proveitoso. Em 1 Coríntios 12:7, Paulo diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Os dons não são para exibição, nem para condenar o irmão, nem para acusá-lo, mas para o proveito de todos. O Espírito Santo é quem distribui os dons na igreja. A igreja é um corpo, com órgãos e membros, como nós já lemos em 1 Coríntios 12:12. E Efésios 4:16 diz o seguinte: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, a igreja deve ser unida, pronta para ouvir a voz do Espírito e marchar em amor. A vida do profeta tem que estar em harmonia. O essencial na prática dos dons é a vida da pessoa. Alguém que não vive bem com a família, que não cumpre seus compromissos, que não dá bom testemunho para os de fora, que vive a fofocar da vida dos outros, não tem autoridade divina para praticar os dons do Espírito. O Espírito é de santidade, e aqueles que exercem os dons devem andar em santidade e no amor. Um programa para a ordem do culto. Em 1 Coríntios 14, do 26 ao 33, Paulo oferece um programa que é uma ordem no culto para a igreja de Corinto, para o bem dos nossos rebanhos e para a honra e glória do nome do Senhor seria bom segui-lo. Vamos ler o que diz 1 Coríntios 14, 26 ao 33, relacionado ao culto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação.
faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Então essa foi a nossa aula de hoje. Falamos a respeito dos dons do Espírito Santo de Deus que tem derramado, né, pela Igreja de Cristo, para a Igreja de Cristo, né, ao longo da história, ao longo de sua trajetória. E a palavra de Deus, ela não volta vazia e ela é a verdade, né? Então ela se cumpre até os dias de hoje. Que você possa ter sido abençoado com essa lição. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Foi muito bom tê-los mais uma vez aqui em nosso canal. Deus os abençoe. Fiquem em paz.